Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje nós conversaremos sobre chamado pastoral e vida cristã. Roda a vinheta. Olá a todos, estamos aqui nesse novo episódio, hoje com uma pessoa muito especial, inédita de verdade, o nosso pastor, Reverendo Thales. Reverendo, seja muito bem-vindo, é uma alegria conversar com o senhor e tenho certeza que vai ser uma bênção para os nossos ouvintes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Estevão. Estou muito satisfeito de estar aqui para ter essa conversa com você. Amém. Reverendo, quando a gente conversou falando sobre chamado pastoral, vida cristã com o reverendo Wilson, foi muito legal, né? Muito produtivo. Ele contou como ele tinha sido chamado para o pastorado, tudo, e algumas particularidades da vida dele. E eu queria saber do senhor, antes de falar do chamado em si e de ser pastor, quando foi que o senhor se converteu? A família do senhor sempre foi cristã? Como que foi o começo da sua vida cristã? Legal, Estevão. A minha família, por parte de mãe, é presbiteriana já há 5 gerações. Então, os meus bisavós foram alcançados pelo Evangelho lá no interior de Minas Gerais, na região do Mugiano, na região de São João da Cristina, Maria da Fé. Uhum. A minha mãe se casou com meu pai não era cristão, não era crente. Eles se mudaram para Jundiaí em 78 e a minha mãe passou a frequentar aqui a Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí, aquela que fica na região do Vianello. Mas aí por volta de 1981, 82, ela sentiu o desejo de voltar para a denominação dela. E aí que ela chegou na Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Então eu tive a bênção, tive o privilégio de crescer por aqui. Então fui criança aqui, fui adolescente aqui, e a minha conversão a Jesus Cristo se deu na adolescência. Então, por volta de 13, 14 anos, o trabalho com a UPA era muito forte. Na época, o responsável pela UPA era um cara que eu gosto muito, Marcelo, casado com a Aline, filha da Alice. E naquele acampamento eu me rendi a Cristo. Foi num acampamento. Foi num acampamento que eu me rendi a Cristo. Foi desse jeito. Então, quando criança, o senhor não lembra assim de algum episódio de conversão, nada. Foi nesse acampamento, marcou, né? Sua vida. Sim. Eu me lembro quando eu conversei com o reverendo Wilson, ele não tinha um episódio assim, né, de conversão. Aquele filho da aliança que foi mantido, assim, né? Sim. O senhor teve esse episódio. Mas o senhor foi um adolescente rebelde, alguma coisa assim, ou não? Acho que não, viu, Estevão? Tive a minha fase roqueirinho, né? Uhum. De cabelo comprido, até de brinco, mas nada assim muito, muito grave. Mas precisava ser alcançado pelo Senhor, alcançado pela graça e modificado pelo Deus eterno, e isso aconteceu nesse acampamento. Cresci na igreja, ouvindo histórias bíblicas, participando dos cultos, participando dos encontros das crianças, adolescentes, mas esse encontro com Jesus aconteceu nesse acampamento. E o chamado pastoral, reverendo, quando veio? Ainda na adolescência, viu, Estevão? Então, pouco tempo após a minha conversão, eu já comecei a sentir esse chamado, mas era coisa de menino. O senhor tinha quantos anos? Aproximadamente 14. Tá. Eu me recordo, eu conversei sobre isso com o pastor da igreja na época, pastor na época que era o reverendo Paulo Portes, e ele foi muito atencioso, foi muito gentil, me instruiu, e aí a coisa foi acontecendo, o tempo foi passando e o chamado foi se tornando cada vez mais intenso e claro no meu coração. Aí eu compareci diante do conselho, que me acolheu como aspirante ao sagrado ministério. Eu tinha aí por volta de 17 anos. Como eu era muito novo,
o conselho na época entendeu que seria interessante eu ir para o Instituto Bíblico antes de ir para o seminário. Legal. Então, em 2004 eu fui para o Instituto Bíblico Eduardo Lani. Estudei lá de 2004 a 2006. Só depois que eu fui encaminhado pelo presbitério para o seminário de Campinas. Então o senhor foi direto mesmo, o chamado confirmou por exemplo, tem muita... Eu, por exemplo, fiz faculdade antes, tudo, né? O senhor já sentiu o chamado, foi encaminhado, né? O Instituto Bíblico é em Minas, né, reverendo? Exato. É o IBEL. Isso, IBEL. Tá. Ah, é na Eduardo cidade Lani. de Patrocínio, Tá. no oeste de Minas Gerais. E esse tempo no IBEL foi bom para confirmar o chamado? Foi maravilhoso, foi um tempo muito precioso para mim, cresci muito. E a coisa mais importante do IBEL para mim foi porque lá eu conheci a Raquel, a minha esposa. Sim. Então nós éramos da mesma classe. Uhum. Estudamos juntos, mas só começamos a namorar no último ano, em 2006. Né? E aí, em 2007, ficamos noivos e nos casamos aqui na igreja em janeiro de 2008. O senhor era seminarista. Sim. E o senhor morou lá em Campinas? Sim. Durante o seminário? Sim. Tá. E primeiro ano solteiro e a partir do segundo ano morei lá na moradia dos casados. E o tempo de seminário para o senhor foi tranquilo? Como é que foi? Olha, Estevam, Deus me deu graça. Uhum. Não foi tão fácil, não. Uhum. A transição entre Instituto Bíblico e seminário, para mim, não foi fácil. Uhum. Eu senti bastante essa transição, a mudança nos ambientes. Todos os ambientes são legais, Instituto Bíblico e seminário, mas são diferentes. Como eu era muito novo na época, eu senti bastante essa transição. Mas o tempo de seminário foi muito bom. Foi um tempo precioso para mim. Mas transição que o senhor diz de questão acadêmica, sim? Tipo, era uma coisa mais devocional, é isso? E ficou mais acadêmico? Também, mas passa também pela questão comportamental, né? Eu estranhei um pouquinho essa mudança. Entendi. E bom, eu tô perguntando disso até do seminário porque hoje o senhor faz parte denominacionalmente, tá começando a fazer até de formação, né, de obreiros, a parte de educação teológica. E acredito que a experiência do senhor no seminário também ajude, né, a querer o melhor para os colegas, né, seminaristas, tudo. E nessa época que o senhor estudou no seminário, eu sei que é difícil falar isso, mas o senhor já pensava que seria trabalharia em educação teológica ou seria, sei lá, presidente de presbitério? Como que era a sua cabeça do chamado pastoral nessa época, reverendo? O senhor pensava em quê? Só ser pastor ou já pensava nessas coisas assim? Eu pensava só em ser pastor. E olha que coisa, o meu sonho na época de seminarista era me formar e ser pastor no interior de Minas. Eu tinha sempre esse sonho. Eu vou para uma igrejinha lá no sul de Minas. E as portas que Deus me abriu foram sempre aqui em Jundiaí. Curioso isso, né? Então comigo está acontecendo algo que eu nunca planejei. Eu nunca aspirei. Mas assim, estou muito feliz com tudo que Deus está permitindo na minha vida. Isso tem alguma coisa a ver com... A Raquel é mineira, reverendo, ou não? A Raquel nasceu em Brasília, mas cresceu em Patrocínio, em Minas. E acho que teve uma influenciazinha assim também. Cara, acho que sim. Acho que tem muita influência dos meus pais. Os meus pais são do sul de Minas, de Itajubá. Aliás, até morei lá um ano para cuidar do meu avô. Sempre gostei muito de ir para Itajubá. Então acho que essa vontade de ir para lá tem a ver com esse passado que foi muito bom para mim. Entendi. Eu acho que é interessante pensar nisso do ponto de vista do ministério, né? Eu vim de São Paulo, né? Uhum. E Jundiaí, a gente já conversou sobre isso, mas parece muito São Paulo pra mim. Né? Sim. Eu não sinto que seja interior assim, né? Uhum. Raras exceções, sei lá. Talvez você não encontre um lugar pra comer 3 da manhã, se bem que tem aqui também, né? 3 da manhã. Mas o comportamento, tudo, né? E eu acho que como o senhor tem uma característica bem de serviço, assim, também, de
comunhão. O senhor falou isso, até diaconar um pouco, né? Eu acho que a metrópole, as metrópoles têm um comportamento meio avesso a isso, parece, né? O interior às vezes chama mais para isso, né? Não sei se o senhor percebe isso. Concordo um sentimento, com você, né? concordo. Jundiaí mantém características de interior, mas ao mesmo tempo tem muito dessa cultura de metrópole, né? Então aqui é curioso que você tem muito do interior de São Paulo, de conhecer famílias e de saber onde você mora, onde você foi criado, em que escola você estudou, qual é o seu sobrenome, mas tem também essa dinâmica de cidade grande, de metrópole. Jundiaí tem essas duas caras ao mesmo tempo. Interessante. Sabe que eu percebo, o senhor, por exemplo, quando está falando assim, faz muita referência aos nomes das pessoas, né? Não, agora, por exemplo, o Marcelo, a Aline, filha da Alice. Isso, Marcelo casado com a Aline, exato. filha da Alice. Isso é uma coisa que é um pouco, não sei se posso dizer de interior, mas isso, por exemplo, dos sobrenomes das famílias, família tal, isso já é uma coisa mais de interior que aqui tem. Eu tô falando, é uma coisa com a qual eu tô me acostumando. Porque, honestamente, eu não me lembro em São Paulo nunca de ter esse tipo de raciocínio. Tal pessoa é da família tal. É uma coisa que parece que é importante. O senhor até falando, ou não importante, natural até, né? Esse relacionamento, assim, mais... conhecer a pessoa, a família da pessoa, a árvore genealógica da pessoa, né? Mas é uma coisa que deveria fazer parte, eu acho, né? Da nossa vida, assim, né? Sim, isso é muito importante. Conhecer a história das pessoas. Esse é meu jeito de ser pastor, viu, Estevão? Eu gosto de conhecer as pessoas e saber para quem que eu estou pregando, né? Aliás, isso faz parte de um ciclo da atuação pastoral. A gente conhece, caminha com as pessoas e aí a gente sabe o que pregar para elas, né? Precisa, esse ciclo tá operando sempre. Eu quero perguntar para o senhor sobre a questão da visão pastoral, mas eu queria perguntar mais uma coisa. Sim. Sobre a questão de Jundiaí. Ok. O senhor ama Jundiaí, a cidade? Muito. Terra querida Jundiaí. Teus filhos amantes são de ti. É o início do hino de Jundiaí. O senhor tem um trabalho, né, do mestrado? Sobre Sim. o presbiterianismo em Jundiaí. Exato. Por que o senhor escreveu esse trabalho? Estevão, porque é a minha história. Então, eu sou jundiaense e sou presbiteriano. Então, quando eu precisei procurar um tema, e sempre gostei muito de história, então, rapidamente eu já escolhi isso daí. Estudar, investigar a primeira pregação presbiteriana em Jundiaí e todo o esforço que foi feito até a organização da igreja, que se deu apenas em julho de 1951. A primeira igreja de Jundiaí. Exato. A primeira IPB de Jundiaí. Exato, que é essa daqui. Que é essa aqui. Isso. Então eu investiguei desde a primeira pregação, que ocorreu em 1867, até a organização da igreja. A igreja aqui foi organizada pelo presbitério de Sorocaba, em 29 de julho de 1951. E é curioso, ontem eu fui no médico, e aí o médico perguntou o que eu fazia. Eu disse, sou ministro de confissão religiosa. Ele olhou para mim, quê? Eu falei, eu sou pastor presbiteriano. Aí ele, de qual igreja? Eu falei, da igreja presbiteriana. Aí ele, daquela que fica na frente do escadão? Eu falei, exatamente. Aí ele me disse uma coisa muito curiosa. Já era um médico já mais experiente, devia ter seus 78 anos. Aí ele falou o seguinte, quem é jundiaiense conhece. Porque antigamente você tinha as paróquias católicas e algumas poucas igrejas evangélicas. E uma delas, a igreja presbiteriana, que fica na Vigário J.J. Rodrigues, na frente do escadão. Então, aqui onde a gente está é um marco histórico, né, da presença do protestantismo aqui na cidade de Jundiaí. Legal, então o senhor aqui está... A igreja faz parte da sua história e pastorear aqui, de certa maneira, é uma
Uma honra, uma alegria, assim. uma toda. alegria, é um santo privilégio, coisa que eu jamais imaginei, mas me sinto assim extremamente feliz e honrado, né? Legal. E só sobre essa questão ainda do estudo, o senhor, essa parte histórica que o senhor falou que gosta, né? Sim. Isso surgiu no seminário também ou era natural? Sempre gostei de história, mas aflorou no período do seminário. Eu tive um professor muito bom, o reverendo Silas Luiz, professor de História da Igreja brasileira, e assim, ter sido aluno dele me despertou ainda mais para a parte da história e da historiografia. Eu gosto bastante desse campo. Vamos lá, e sobre o chamado, reverendo, qual foi a parte mais difícil do chamado pastoral, seja na vida como seminarista ou depois ministro ordenado? Qual o senhor pode dizer que é a parte mais difícil do chamado pastoral para o senhor? Olha, Estevão, acho que a minha maior dificuldade sou eu mesmo. Sou eu mesmo. As minhas limitações, as minhas emoções. A maior dificuldade do ministério sou eu mesmo. Curioso, né? O senhor diz de se sentir incapaz? Incapaz, a tarefa é muito grande. E as próprias dificuldades nossas, pertinentes ao ser humano, enfim. A coisa mais difícil do ministério, na minha opinião, é o nosso próprio coração enganoso e pecaminoso. E a família do senhor sempre... Os seus pais, quando o senhor disse que viraria pastor, eles apoiaram tudo? Sim, ficaram felizes, ficaram satisfeitos. Assim, nunca ficaram me incentivando muito, porque eles entendiam que eu deveria ir para o ministério por vocação divina e não por estímulo deles. Então, eles sabiamente nunca ficaram assim me provocando nesse sentido, mas sempre me apoiaram. E a família, a esposa, os filhos, tudo também? Sim, a Raquel é crente, a alegria dela é a igreja, meus filhos também. Então, isso alegra o meu coração. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Com certeza. E a visão ministerial do senhor, reverendo? Como que é? Eu sou recém-ordenado, né? Uhum. Então, a gente no seminário... É interessante, eu ouvia dos professores lá, reverendo Hermes Steinmeier, o mestre, assim, né? Um dos meus mestres, dizendo, olha, vocês nunca vão estudar tanto quanto aqui. Então aproveita, faz direito o curso, tudo, né? E é uma época de formação, né? Que a gente, às vezes, pensa em sair, aplicar tudo na igreja. E, às vezes, quando chega na igreja é diferente, né? Do que a gente pensa idealmente na cabeça. A visão ministerial do senhor, no decorrer dos anos, foi mudando? Foi amadurecendo? O que o senhor vê como ministério hoje é diferente do que o senhor via no começo, por exemplo? Estevão, não. Curioso isso. As coisas que mais me chamavam a atenção no seminário eram as histórias dos professores. Então eu me recordo bem do reverendo Adi Salum, que foi professor do Hermestem, eles se gostam muito. Eu gosto muito do Hermestem também. Então, assim, o que eu mais aprendi com o reverendo Adi Salum não foi teologia sistemática. Não que ele não fosse bom na área, mas, por exemplo, eu me recordo muito das histórias que ele contava sobre o primeiro campo dele, em Piracanjuba, em Goiás, e eu ficava pensando, poxa, será que eu vou ter histórias para contar? E hoje, pela graça de Deus, eu tenho algumas histórias. Então não houve, assim, um choque tão grande entre aquilo que eu imaginava no seminário e aquilo que vem acontecendo no ministério. E da questão de aplicar, por exemplo, as coisas no ministério. O senhor foi tranquilo? Eu estou perguntando assim, pensando num seminarista, né, que se formou e quer ali aplicar. Porque o senhor assumiu o pastorado titular cedo, né, reverendo? Sim, eu tinha 26 anos. E foi assim que se formou?
um ano depois, 2 anos depois. Eu me formei com 24 anos, aí eu fui licenciado sob a tutela do reverendo Wilson, um ano, depois pastor auxiliar do reverendo Wilson, em 2012, e em 2013 eu assumi como pastor efetivo da segunda igreja de Jundiaí. Então foi rápido, assim, como Foi, titular, né? de certa forma, sim. Uhum. E é isso que eu tô perguntando de aplicar as coisas, se para o senhor foi fácil, assim, ou se o senhor... É que o senhor tem uma característica, pelo que a gente tem percebido, de conhecer, né, o ambiente, tudo, Sim, né? sim. Foi assim no começo também? Foi. E assim, Estevão, eu fui grandemente abençoado por Deus pelos presbíteros que tive. Uhum. A grande maioria era bem mais experiente do que eu. Uhum. Mas eles em nenhum momento me trataram mal, nunca me faltaram com respeito e sempre supriram a minha falta de experiência. Isso foi legal. Então eu pude crescer ao lado deles. E essa é uma maneira pela qual Deus vai nos abençoando, né? Colocando outras pessoas no nosso caminho para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente se desenvolver. Naturalmente, eu fiz algumas coisas típicas de jovem pastor, né? Mas Deus me deu graça e as coisas foram acontecendo. E quais foram as influências do senhor, reverendo? É difícil falar geral, assim, que são muitas áreas, né? Mas na área pastoral, por exemplo, e na área de pregação. Tá, vamos lá. Minhas influências na área pastoral. O nosso pastor aqui, né? O reverendo Wilson. Mestre. Exato. Também tive muita influência, Estevão, de um pastor chamado Efraim, reverendo Efraim Oliveira. Ele faleceu há cerca de 4, 5 anos atrás e assim, ele era pastor dos meus avós em Itajubá. Tá. E assim, ele me encantava. Ele era poeta, muito competente. E assim, um pastor que chegava na casa do crente e colocava o pé no sofá, abria a geladeira e ninguém achava ruim, porque todo mundo amava a presença do pastor ali. Então o reverendo Efraim foi assim uma das minhas grandes inspirações. E no campo da pregação, o reverendo Wilson mais uma vez, né? E outros nomes, sempre admirei muito o reverendo Ricardo Agreste, foi meu professor no Seminário do Sul, o reverendo Hernandes Dias Lopes, são aí meus professores, meus mestres na área da pregação. E assim, uma outra influência que eu quero registrar é a influência do Eugene Peterson. Lá no Seminário do Sul, na época que eu fui estudante, a gente foi muito exposto à obra do Eugene Peterson. E essa é uma influência que me acompanha até hoje. Então, diversas vezes recorro aos livros dele, releio esses livros. Eugene Peterson e Henry Nouwen foram muito importantes na minha formação enquanto pastor. Do Eugene Peterson, qual livro, assim, o senhor lembra? Eu gosto muito de O Pastor que Deus Usa, A Vocação Espiritual do Pastor, que é tipo um comentário exegético e pastoral sobre Jonas, A Maldição do Cristo Genérico, entre outras obras. A própria paráfrase que ele fez da Bíblia, a mensagem. Eu gosto bastante. É uma paráfrase, né? Sim, claro. Mas é bem legal. Não é uma tradução, mas é uma paráfrase boa. Eu ia falar, eu lembro que tem um livro da cultura cristã lançado dele, mas não é nenhum desses. Uma longa obediência na mesma direção. É esse? Eu acho que sim, publicado pela cultura cristã. Não é o reverendo. É o pastor... Oh, meu Deus. Pastor descartável, alguma coisa assim? O pastor desnecessário, né? Isso, desnecessário, acho que é. Sim, eu li esse livro, mas ele foi publicado por uma outra editora. Mas acho que recentemente foi publicado pela cultura cristã mesmo. Uma vaga lembrança disso, posso estar errado. Ele é bem legal, o ponto dele é que o bom pastor é aquele que é desnecessário. Exato. No sentido de que ele equipou os líderes para fazer o trabalho por ocasião de uma ausência. Então, o pastor bom
é aquele que sai e que uma grande crise não acontece por conta da sua saída. Legal. Hoje, quem o senhor escuta pregando? Gosto aqui dos meus pastores, né? Olha aí, o reverendo Estevão, o reverendo Wilson, gosto muito de ouvir o reverendo Emílio. O Emílio é difícil não ouvir, né? Ele é incrível, né? E mais uma vez falo do reverendo Ricardo Agreste, do reverendo Renato Camargo de Sorocaba, do reverendo Arthur Fernandes, é um amigo, que inclusive vai estar com a gente aqui no aniversário da igreja, gosto muito de ouvi-lo. Tem um outro cara, outro colega chamado Edermandson, nós somos da mesma classe de seminário, e cara, como eu gosto de ouvi-lo pregar. Ele é muito bom pregador, homem de Deus. Também vai estar, não vai? Vai estar com a gente no dia 12 de julho. Bom, esse podcast vai ao ar em maio, provavelmente, então já vai ter acontecido. Algumas coisas terão acontecido já, né? Então acho que não tem problema, vai estar perto já do aniversário. Mas. E eu queria perguntar uma outra coisa, Reverendo. Como que é a rotina. A rotina pastoral do senhor? O senhor tem uma rotina, por exemplo, o senhor faz devocional numa determinada hora e trabalha depois? Como que funciona? Como o senhor organiza? Sim, eu uso as manhãs para a questão da leitura, questão devocional e depois leitura de livros e de obras, e tento ocupar o período da tarde com questões assim relacionadas à visitação e a questões administrativas, né? Por exemplo, essa semana eu precisei ir lá na CPFL, né? Fiz isso. Então eu distribuo o tempo dessa forma. Mas é aquilo, né, Estevam? Eu venho aprendendo que a interrupção do trabalho é o trabalho. Então, às vezes, você está lá pronto para trabalhar, né? Estou lá com os livros para ler, os documentos a serem escritos, e aí acontece alguma coisa que interrompe o trabalho, mas no ministério pastoral, as interrupções do trabalho são trabalho também. Né? E como que funciona? Pergunta particular, né? Mas a vida devocional do senhor, ó. Eu fiz essa pergunta pro Joe Bick uma vez numa conferência lá do JMC. E eu acho que ele ficou meio envergonhado assim, e seminarista não só tem cara de pau, né? Então eu perguntei como que é a vida devocional do senhor, né? E ele respondeu que ele fazia o culto doméstico com a esposa dele e tal. Eu lembro que um colega, reverendo, perguntou pra ele: e o jejum, reverendo, como se organiza? Aí ele falou assim: olha, eu não faço jejum porque me dá muita dor de cabeça. Ok. Falei, rapaz, se o Joel Bick tá falando isso, então até que eu não tô tão mal, né? Mas como que o senhor organiza a sua vida devocional? O senhor usa livro pra fazer ou lê só a Bíblia? Como que é? Leitura bíblica e oração. Aprendi com o John Stott a ler a Bíblia de joelhos, então às vezes a minha devocional é essa, é ler um trecho das Escrituras, ajoelhado e responder aquilo que Deus tem me falado através da oração. E uma coisa que eu aprendi também foi, o senhor falou disso de ler a Bíblia ajoelhada, e às vezes a leitura bíblica conduzir sua oração, né? Exatamente, orar os salmos, por exemplo. Exato. Ou escrever os seus salmos, né? De vez em quando eu me aventuro a tentar escrever um salmo, Tem um saltério do pessoal, Tales. Deuterocanônico. Deuterocanônico. Legal. E uma outra coisa que eu queria perguntar, reverendo, a gente já caminhando para o fim, só sobre a questão do ministério. Qual área o senhor acha que o senhor desenvolve melhor no ministério? Qual é a área que o senhor... Eu não vou perguntar o que o senhor mais gosta, mas que o senhor acha que desenvolve melhor? Olha, Estevão, eu acho que é a questão do cuidado dos crentes e também do estímulo para a construção de relacionamentos. Eu acho que essa foi uma característica do meu primeiro ministério. Identificar as pessoas e ver com quem aquela pessoa vai dar certo e conectar essas pessoas. Então foi uma característica do meu primeiro ministério, foi conectar as pessoas. Eu me conectar a elas e desenvolver essa conexão entre elas. Então eu penso que uma das minhas
funções aí, uma das coisas que eu exerço no ministério é isso. É estar com as pessoas e estimular as pessoas a estarem com outras. Área de relacionamento. Isso. Mas o senhor prega muito bem também, reverendo. É gentileza sua. Nada. O senhor prega, eu acho bem legal a prédica do senhor, a pregação. Acho que o senhor aplica muito bem o sermão. Coisa que eu tenho uma dificuldade terrível, por exemplo. Na verdade, é difícil, né? É difícil, é difícil. E o senhor ia falar? Eu ia falar que o sermão envolve a leitura das escrituras, mas também a leitura da sociedade, né? Uhum. A gente tem que ler 2 livros, né? A gente tem que aplicar a escritura ao cotidiano. E esse é um desafio enorme. É uma grande dificuldade minha também. Uhum. Mas o senhor, quando vai fazer o sermão tudo, o senhor pensa nas aplicações. Por exemplo, o senhor é jundiaense, a gente está em Jundiaí. O senhor pensa também nessas coisas? No público, na cidade? Muito. Porque eu vou te falar, Estevão, um dos meus grandes motivos de oração é pedir para que Deus me use a igreja de Jundiaí para alcançar os jundiaenses. Tá. Gosto de todo mundo, todos são bem-vindos em Jundiaí, mas o meu sonho é alcançar os jundiaenses, porque a igreja presbiteriana em Jundiaí, ela é formada mais de 70% por presbiterianos que vieram para Jundiaí. Verdade. Então o presbiterianismo tem dificuldade em alcançar o jundiaense mesmo. Então, como o jundiaense é muito bairrista, eu tento fazer o máximo de conexões que são possíveis, justamente para tentar alcançar o jundiaense mesmo. Interessante, faz sentido, não tinha pensado assim. E realmente, né? E é um povo apegado à cidade, né? Muito. O povo se orgulha da história de Jundiaí, das suas tradições, dos lugares, das festas. É uma coisa, um ponto de diálogo, né? Exato. De conexão. Exato. Legal. Reverendo, para a gente caminhar para o fim, eu queria saber do senhor, o que o senhor pensa do pastorado para daqui, sei lá, 15 ou 20 anos? Eu perguntei isso pro reverendo Wilson se ele fazia planos, ele falou não. Então acabou o assunto, né? Ele falou, não planejo, Deus me guia. Não, então tá bom, né? Mas o senhor pensa no quê? Eu pergunto assim, eu sei que os pastores são levados pelo vento do Espírito, né? Exato. Mas o senhor é um presidente de presbitério, o senhor começando a trabalhar na questão de educação teológica. O que o senhor pensa para o futuro? De estar envolvido nisso, de estar... Quero me envolver, sim. Eu não imaginava que Deus iria me abrir essas oportunidades. Uhum. E Deus me conduziu. Quero estar pronto para aquilo que o Senhor deseja fazer através de mim, viu, Estevão? Se eu planejo tudo, não. Mas eu quero ser encontrado fiel e capacitado para aquilo que o Senhor me oportunizar. Né? E assim, pensando aqui em Jundiaí, eu sonho, cara, com novas igrejas sendo plantadas. Né? Então, sonho com novas comunidades, sonho com escola, tenho vários sonhos aí para o futuro. Amém. Verendo, obrigado aí pelo tempo do senhor, né? Sei que a gente precisa sair agora. Pois é. Teremos uma reunião já. Mas obrigado. Saiba que como auxiliar, tenho certeza que o reverendo Wilson também diria a mesma coisa. Estamos aqui para ajudar no que for possível, no que o senhor precisar. E para segurar as mãos aí do senhor, né? Como fizeram com Moisés. E se o senhor quiser deixar uma última palavra, se despedir aí do público, que fica à vontade. Ok, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Também quero registrar meu apreço pelo seu trabalho, pelo trabalho do reverendo Wilson, e que o Senhor continue nos abençoando e capacitando a fim de que a igreja seja cada vez mais abençoada e fortalecida. Então, meu abraço também para aquele que ouviu esse podcast até aqui. Prazer, né, em
me mostrar, em me apresentar. E querendo conversar pessoalmente, estou à disposição. Amém. Deus abençoe, reverendo. Obrigado. Amém. Para você que ficou até aqui, nós agradecemos sua presença. Lembramos que você se inscreva no canal do YouTube, nas páginas da IPJ na internet, ative o sininho de notificação do Spotify. Se esse podcast te edificou, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas conheçam o conteúdo, o Evangelho, e venham à nossa igreja, nos visitem, conheçam o reverendo Tales pessoalmente, chamem para um café. Opa! E assim a nossa igreja receba aqueles que precisam do Evangelho, né? Todos que estão cansados e sobrecarregados, para que Jesus alivie o fardo deles, assim como tem feito conosco. Deus abençoe e até a próxima. Um abraço.